Boa noite, amigos, caros amigos internautas que estão acompanhando a atividade online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, entidade filiada à Federação Espírita do Paraná, através da 11ª URI, com sede em Campo Mourão. Sejam todos bem-vindos, que nós possamos ter momentos bastante instrutivos e que possamos, juntos, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina libertadora, essa doutrina que nos mostra o caminho para a verdade. E esse é o tema da nossa noite. Gostaríamos, é claro, primeiramente até de lembrar que falamos até mais para nós mesmos, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Então, nós estamos aqui para aprender e, juntos, caminharmos rumo à perfeição, que, conforme os espíritos da codificação colocam em O Livro dos Espíritos, é o objetivo da nossa encarnação. Allan Kardec, na questão 115 de O Livro dos Espíritos, nos apresenta a afirmativa dos benfeitores espirituais de que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si mesmos. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e a eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento necessário para conhecer a verdade, né? Para ter ciência da verdade. Entretanto, uns aceitam submissos essas provas que têm que passar, e com isso chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam reclamando, e pela falta em que desse modo acabam incorrendo, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Essa é a questão 115 de O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta ainda em O Livro dos Espíritos, agora na questão de número 634, se Deus poderia ter criado a humanidade em melhores condições, se nós não poderíamos estar sujeitos a menos dificuldades na nossa encarnação. Ao que os amigos espirituais respondem que Deus deixa o homem escolher o seu caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Utilizou o seu livre-arbítrio. E por conta disso, será mais longa a sua peregrinação. Conforme a questão 634, tanto pior para ele se toma, né, o caminho mau. E é preciso, conforme coloca Allan Kardec, é preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque ele se une ao corpo. E com essa explicação, Kardec está colocando o quê? Que Deus precisa dar ao espírito as provas que são as ferramentas necessárias para que o espírito seja experimentado. E a partir dessa experimentação dos seus atos perante essas dificuldades, ele possa ter os méritos das suas ações. Ou então, se errar, ter novas oportunidades em novas encarnações, ou até na encarnação presente, para que possa retomar o caminho e continuar o seu progresso. Ou seja, o homem desenvolve-se por si mesmo, conforme está também lá na questão 779,
também de O Livro dos Espíritos. Só que, é claro, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Por quê? Cada um é uma história. Cada um vai agir de uma forma diferente numa mesma situação. E assim, o mérito, né, ou não, de acordo com as suas atitudes. Então, como nós vimos, acabamos de falar, e que está lá na questão número 115, o homem se desenvolve por si mesmo. Para chegar à perfeição, então, precisamos conhecer a verdade. Mas qual o caminho para essa realização? Como que eu vou conseguir o meu intento? Jesus, nosso modelo e guia, conforme os benfeitores espirituais, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus, na sua trajetória, no seu evangelho, na Boa Nova, nos dá inúmeras informações, inúmeras pistas de como nós devemos proceder para conhecermos a verdade. Por exemplo, Jesus perguntou ao cego de Betsaida, aquele cego que o interpelou no caminho e foi levado até ele, Jesus perguntou a ele: "Que queres que eu faça?" Uma pergunta aparentemente sem sentido, porque o cego não enxergava com os olhos físicos. Então, provavelmente, ele iria pedir o quê? Que enxergasse, que visse. Era algo até natural. Né? Mas Jesus fez a pergunta para que ele, o cego, lhe dissesse qual era o seu desejo mesmo. Hoje, o indivíduo faz a mesma pergunta ao Cristo. Nós fazemos essa mesma pergunta ao Cristo, mesmo que seja de forma intuitiva, visto sermos ainda cegos de espírito. Então, o que nós estamos, todos nós, todos os dias, perguntando ao Mestre: "Que queres que eu faça, Jesus, para que eu consiga chegar ao reino dos céus? Que queres que eu faça, Mestre?" Entretanto, a maioria esmagadora de nós ainda não sabe disso. Não sabe sequer que está fazendo essa pergunta ao Cristo, porque até mesmo não sabe que é tão inferior moralmente falando ainda. Por isso que Santo Agostinho nos pede, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nós façamos um balanço diário para nos conhecermos, para sabermos aonde estamos errando, onde estamos acertando, onde precisamos melhorar e onde precisamos perseverar, para que, é claro, consigamos chegar à perfeição. Né? Talvez nós ainda não saibamos disso, porque o homem encara a felicidade como a satisfação dos desejos, das conquistas materiais. E assim, conforme ele vai tendo as suas conquistas, galgando posições no mundo físico, obtendo poder, ele se julga feliz, conquistando tudo o que ele podia. Porém, não obstante essas vitórias, o indivíduo não se sente satisfeito, completo. Por quê? Porque ele ainda não compreende o que lhe falta. Ele começa a se perguntar para si mesmo: eu tenho tudo. Por que eu não sou feliz? Por que eu não consigo me sentir feliz, pleno, completo? Que queres que eu faça? E Jesus? Qual a resposta do Mestre para essa nossa indagação?
Jesus responde: segue-me tu. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Segue-me tu. Por quê? Porque quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Ainda está lá no Evangelho de João. Nós precisamos seguir Jesus. Por isso, o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo número 119, Glória Cristã, ele afirma que a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. Ou seja, é o lado oculto. E raros, conforme Emmanuel, conseguem vê-lo com os olhos mortais. Por isso que Jesus também afirma: é preciso ter olhos de ver. É a vitória daquele que optou pela porta estreita do sacrifício pessoal, no alto amor e também no amor ao próximo, porque foi o que Jesus nos pediu. Amai o próximo como a si mesmo. Que nós amemos o nosso semelhante, até mesmo ele sendo o nosso adversário, como nós o amamos a nós mesmos. Para isso, nós precisamos deixar de lado, ou pelo menos, não vivermos exclusivamente para a satisfação dos prazeres e das satisfações materiais, que escravizam o ser humano às teias das glórias terrenas. Nós temos que progredir. Nós estamos aqui para isso. Mas as conquistas materiais, elas não podem se sobrepor aos nossos interesses espirituais. Por quê? Porque a vida física é impermanência. Aqui é transitório. Quando da morte do corpo físico, nós vamos retornar para o plano espiritual. Já as glórias cristãs são diferentes. Por quê? Porque elas são permanentes. Elas são imortais. Aí, Emmanuel, esse Glória Cristã, inclusive, é o tema de um texto, é o título de um texto de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida também, em que no seu prefácio ele tem lá, do apóstolo Paulo, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Por que consciência? Porque, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E, por isso, devemos nos voltar para dentro de nós mesmos e encontrarmos o Deus interior, onde estão gravadas lá na nossa consciência a lei divina. E se nós estivermos conforme estas leis naturais, nada nos atrapalhará. Nós estaremos sempre conscientes dos nossos propósitos, independente se estejamos passando por dificuldades ou por alegrias. E aí Emmanuel vai nos colocar: o mundo desde muito conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazanados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. E Emmanuel, mais adiante, vai nos colocar: a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos humanos, dos triunfos mundanos. E raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Talvez seja por isso que Jesus fez com que Paulo
ficasse provisoriamente, temporariamente cego lá na estrada de Damasco, quando perseguia a Ananias, para que Paulo não se deixasse levar pelo exterior e voltasse para dentro de si mesmo, a partir desse primeiro contato com Jesus. E Emmanuel lembra, nesse texto, Glória Cristã, no seu finalzinho, no instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo estranho acontece aí dentro, na cripta misteriosa do coração. Por quê? O filho achou seu pai em plena eternidade. Então, nesse caminhar para a perfeição, nós encontraremos muitas dificuldades para até nós conseguirmos encontrarmos em plenitude. Serão muitas as dificuldades, encontraremos destruição, encontraremos miséria. Apóstolo Paulo colocou lá em Romanos, capítulo 3, versículo 16, em seus caminhos há destruição e miséria. E é Emmanuel de novo, só que agora lá no livro Fonte Viva, que fala sobre isso, sobre destruição e miséria. Conforme Emmanuel, quando o discípulo se distancia do mestre, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Infelizmente, isso é o que acontece com muitos de nós. Por quê? Nós acabamos sendo só divulgadores do Cristo, faladores do Cristo. Não procuramos exemplificar o evangelho do Mestre no nosso dia, que é todo substanciado no amor, vivendo o amor aos nossos semelhantes. Então, tomando como exemplo o nosso dia a dia, é quase a mesma coisa que nós iniciarmos um tratamento médico, tomando os remédios prescritos pelo médico, e quando acreditamos estar curados, abandonarmos a medicação antes do tempo recomendado. Isso acontece com muitas pessoas, ou com a maioria das pessoas. Eu já estou bom, não preciso mais disso daí, não. Aí, de repente, vem uma recidiva e a situação pode, ou geralmente, piora, né, ainda mais. Então, é como esse medicamento, nós poderíamos fazer uma analogia como sendo o Evangelho de Jesus. Nós conhecemos o Evangelho, começamos a vivê-lo, mas aí, de repente, abandonamos e nos deixamos levar pelas convenções do nosso mundo material, né? Para que não sejamos tidos como piegas, como inocentes úteis, ou coisa parecida. Segue-me tu, pediu Jesus. E essa é a marcha que nós devemos ter no nosso dia a dia. Não é uma marcha fácil, não. Porque o próprio Jesus nos disse, nos deixou em seu evangelho, no mundo tereis aflições. E Jesus também nos pediu, importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Ou seja, é não abandonar a medicação. Temos que caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33.
Ou seja, importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo os obstáculos e as sombras, transformando todas as dores e as dificuldades em degraus de ascensão. Quando Jesus traçou esse programa, ele referia-se à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio, a crucificação. Jesus estava nos dizendo o quê? Nós não podemos abandonar o trabalho, abandonar as dificuldades, mesmo que isso nos custe a própria vida física. É o que Emmanuel coloca. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da nossa Jerusalém, né? Ou da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Emmanuel afirma: é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno, no terreno das conquistas interiores. Importa conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, nascemos na Terra, partilhamos as lutas, as dificuldades, gastando-lhes os corpos, e nela tornaremos a renascer enquanto nós não atingirmos a perfeição. Temos que caminhar todos os dias, hoje, amanhã, todos os dias. É o que nos pede Jesus. Porque nesse caminhar para a verdade, o homem se vê às voltas com suas lutas internas, com as suas dificuldades, perante os apelos exteriores. E são diante dessas dificuldades que ele vai colocar em contraposição o homem carnal e o homem moral. É o que Kardec nos coloca no seu comentário à questão 941 de O Livro dos Espíritos. Kardec coloca que o homem carnal tem na Terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. A morte assusta esse homem carnal, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Agora, já o homem moral, que é aquele que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, ele já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade, e as decepções e as contrariedades nenhuma impressão dolorosa deixam nele. Esse é a contraposição entre o homem carnal e o homem moral que Kardec coloca para nós lá nos comentários da questão 941 de O Livro dos Espíritos. Assim, queridos irmãos, o caminho para a verdade é a vivência do Evangelho de Jesus. E caminhar com Jesus significa ser bom pai, ser bom filho, bom esposo ou boa esposa, bom cidadão, etc. Não é o compromisso com a sua religião. Não é simplesmente isso. É o compromisso conosco mesmo. É a maneira como nós vamos atravessar a vida, utilizando-nos do Evangelho, da boa nova que o Mestre Jesus nos deixou. E nesse caminhar, Jesus nos prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. É a promessa de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vai nos libertar se nós realmente, a partir deste conhecimento da verdade, dessa realidade de nós mesmos, vivermos com ela, né? Aceitando-a e nos transformando. E principalmente sabendo que essa verdade não é a verdade pura e simplesmente da religião. Nós não estamos aqui indo contra a religião, falando, não, você não precisa mais da sua religião, basta seguir Jesus. Não é isso. A religião é importante. Esta aglomeração de pessoas, é claro, neste momento não dá para ser presencial ainda, né, por conta do coronavírus. Mas é este ajuntamento de pessoas, presencial ou virtualmente, para que possamos, juntos, nos ajudarmos. Porque, às vezes, de repente, um está enfrentando uma dificuldade, não está conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, e o outro vem, lhe dá um apoio, lhe fala de Jesus, do amor, da imortalidade da alma, e de que ele vai superar essas dificuldades, tendo fé em Deus. Mas não é simplesmente por conta de fazer parte de uma agremiação religiosa que ele será salvo. Porque Jesus nos deixou em seu evangelho, a cada um segundo as suas obras. Por isso a necessidade do trabalho em prol do próximo. Um exemplo grandioso disso, no nosso movimento espírita, é o irmão Jacó, do livro Voltei, que é o pseudônimo de Frederico Figner, o Fred Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que prestou inestimáveis serviços ao movimento espírita, inclusive criando lá o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira, num momento em que ninguém queria imprimir as obras espíritas e também as mensagens espíritas. Frederico Figner fez um trabalho maravilhoso. Mas quando ele retornou à pátria espiritual, chegando lá, ele achou que por conta de tudo, a quantidade de trabalhos executados, a realidade dele seria outra. E lhe disseram, simplesmente, lhe perguntaram, quando ele indagou sobre isso, o que você construiu dentro de você? O que você fez intimamente? E aí ele se deu conta de que ele ajudou muito, ele fez muitas atividades, mas faltou a sua transformação interior, mesmo tendo auxiliado tanto ao próximo. E o que você fez dentro de si? E a sua mudança íntima? E nós temos vários exemplos também disso. No livro Sexo e Destino, o trabalhador, o benfeitor espiritual, Pedro Neves, que depois de 40 anos também se viu diante de uma situação familiar, visitando a sua família, que ainda estava encarnada, ele se desesperou diante de uma situação e acabou até esbofeteando o seu genro. E aí ele caiu em si, que ainda lhe faltava muito a caminhar para que ele pudesse superar essas dificuldades. Pois é, meus irmãos, são os desafios do caminho. Os desafios que o próprio apóstolo Pedro não conseguiu vencer, negando ser discípulo do Cristo por 3 vezes seguidas, quando lhe foi perguntado, conforme Jesus mesmo previu. Mas a seguir, demonstrou todo o seu amor pela mensagem libertadora de Jesus e dedicou sua vida a amar ao próximo, curando até mesmo o filho do soldado que lhe desferiu
a pedra certeira. E é a Pedro mesmo que Jesus se dirige. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. O que Jesus pediu a Pedro? Pedro, os dias de serviço em mar alto são necessários. Sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Jesus faz referência ao mar alto por quê? Porque lá no mar, em alto mar, naquela imensidão, você não vê nada, a não ser água. E aí o discípulo teria menos coisas para desviar o seu olhar e poder concentrar-se em si mesmo, na necessidade da sua transformação moral. Jesus pede a ele. Por isso, Jesus lhe enviou Pedro ao pleno mar da experiência, como também enviou a todos nós, a fim de que provemos as nossas conquistas em supremas lições. Mas o caminho para a verdade, conforme já colocamos, é o Evangelho de Jesus. E por conta disso, nós não poderemos esperar em Cristo somente nesta vida, somente nesta existência. Porque se assim o fizermos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é o José Luiz aqui que está dizendo isso. É o apóstolo Paulo também, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. A vida é muito mais do que essa existência física. É muito mais do que isso. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice, até ao ponto da morte. Existir é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. É o que nos diz o Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no seu capítulo de número 123. Por isso, é imprescindível que nos levantemos individualmente sobre os nossos próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem, conforme Emmanuel também nos afirma. Assim, queridos irmãos, estejamos conscientes de que a verdade é a luz para enxergar a realidade de nossa alma. Quanto mais eu caminho, mais forte se torna essa luz e mais revelações sobre mim vão surgindo. Nem sempre, é claro, serão coisas boas, mas estejamos preparados para lidar com elas e transformá-las a partir do conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque, conforme a questão 628 de O Livro dos Espíritos, essa verdade, ela vai ser dosada também pelo próprio mestre, pelos próprios benfeitores espirituais, para que ela, ao invés de nos ajudar, não nos simplesmente atrapalhe. Traga muita luz e ofusque a nossa visão. Assim, nós receberemos essa verdade a pouco e pouco, essa realidade sobre nós mesmos. Conscientes de que, conforme nos afirma Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, item 9, nós não conseguiremos abarcar a verdade absoluta, porque essa é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena, nós,
ainda não podemos pretender possuí-la, porque ainda não é dado a nós sabermos tudo. Por quê? Porque ainda não atingimos a perfeição. Ainda temos um grande caminho. Assim, encerrando a nossa exposição, nós lembramos que não é correto afirmar que fora da verdade não há salvação. Porque a verdade, por enquanto, cada um de nós temos as nossas verdades, enquanto ainda não conhecemos a verdade mesmo propriamente dita. O correto é afirmar: fora da caridade não há salvação. E tendo o Evangelho de Jesus como sendo este caminho para a verdade, nós, com esta afirmação de que fora da caridade não há salvação, lembramos a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Dessa necessidade. Por quê? Porque a questão 886 nos mostra o caminho para que nós atinjamos a verdade, porque ela vai nos mostrar a caridade como a entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Agradecemos a todos por mais esta oportunidade de levarmos a mensagem espírita de consolação e de esperança, para que possamos todos nós, a partir do conhecimento espírita, que nos traz o cristianismo redivivo, podermos nos transformar intimamente e encontrarmos em nós o nosso Deus interior e assim nos transformarmos, caminhando a passos largos para a perfeição. Lembramos, a partir do comunicado que nós tivemos há pouco, da nossa trabalhadora, aliás, da trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, a Kátia Marcela, que é diretora de comunicação social espírita da SEAC, que no próximo sábado, dia 19 de setembro, nós teremos um convidado para a atividade online da Sociedade Espírita. Será o trabalhador espírita Álvaro Mordecai, que realiza atividades pelo Brasil afora, no movimento espírita e também no exterior. Ele que, inclusive, é um grande estudioso do judaísmo. Costumam até falar, brincando, que ele é um judeu espírita, né? Então, no próximo sábado, Álvaro Mordecai, aqui no perfil da Sociedade Espírita Allan Kardec. Muito obrigado a todos pelo prestígio, por estarem conosco e aguardamos novamente estarmos juntos no próximo sábado, às 21 horas. Muito obrigado, um ótimo final de semana e uma ótima semana.